Então, meninas, para quem acabou de chegar, para quem está entrando agora, boa tarde. Mais um dia, né? Ontem foi bem legal, bem produtivo, apesar de alguns probleminhas que eu tive aqui com a conexão, mas o pessoal da equipe me falou que o final foi ótimo, teve bastante interação de vocês, isso é muito bom para gente, para saber que vocês estão gostando, né, do nosso trabalho, porque somos novas nisso. E hoje, da mesma forma, nós queremos o feedback de vocês, a participação, dúvidas, contribuições. Fiquem à vontade para enviar, tá? No nosso grupo do WhatsApp, que depois nós vamos estar fazendo a mesma coisa, lendo algumas perguntas aqui no final. E é isso, Agatha, bem-vinda mais uma vez, tá? E fica à vontade para iniciar. E é isso. Oi, pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão, né? Nosso segundo dia. E boa tarde. Hoje eu vou fazer de novo aquela mesma coisa que eu fiz ontem, né? Apresentar a segunda parte daquele slide que teve pessoas perguntando, né? Dizendo que queria o slide para ter esse apoio e eu vou deixar com o Nicolas. Isso, eu vou deixar com o Nicolas no final, ele vai disponibilizar para vocês. Eu acho que pelo Drive, que tá aqueles 2 livros e algumas coisas lá, que ele já colocou, né? E aí vai estar lá. Você vai disponibilizar o slide desse encontro ou do encontro passado? Dos dois, vai estar os dois juntos. Tá certo. Os slides vão ficar disponibilizados na página do evento no site, tá bom? Tá dando também informação para vocês. Vai estar lá os dois juntos. Bem, então vou apresentar aqui para vocês verem ele e para a gente iniciar nossa discussão. Todo mundo vendo o slide? Sim. Ok, então o slide, essa aqui é aquela capinha, né, de ontem, da minha apresentação, vou passar ela. E hoje a gente vai falar de saúde sexual, que eu tinha pontuado até ontem, né, que eu ia falar um pouquinho, e hoje eu ia falar um pouco mais aprofundado. Tá, então o que é saúde sexual, né? Ela é fundamental para a saúde no geral e o bem-estar humano, assim como para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades e países. Quando compreendida de forma afirmativa, precisa vir com respeito diante de todas as diversidades, além das possibilidades de experiências prazerosas e seguras, livre de repressão, discriminação e violência. Tá. O que esse conceito de saúde sexual quer nos dizer? Que, primeiro, como eu falei ontem várias e várias vezes, a saúde ela é um conjunto de coisas. Então, não dá para falar de saúde sexual sem falar da saúde no geral e do bem-estar humano, porque ela é uma das vertentes da saúde no geral. E aí, essa parte que ele fala de desenvolvimento socioeconômico de comunidades e países, vai muito para aquele contexto histórico que a gente falou ontem, e de sociedade, né? Que, para que exista uma comunidade, essa comunidade precisa se desenvolver, precisa ser reproduzida. Mas que fique claro, minha gente, que não é errado alguém, principalmente nós mulheres, não querer fazer essa reprodução humana. Não é errado, isso não é um problema. A gente tem esse direito de escolha. E tá tudo bem se, por exemplo, eu, Agatha, não quero ser mãe, mas a Raquel quer ser mãe. Tá tudo bem. Ela pode ser mãe e eu posso não ser mãe. Isso não vai fazer uma e a outra mais ou menos mulher. São questões de escolha. E isso precisa ficar muito claro, porque às vezes, eu não sei se vocês escutam muito, mas eu já ouvi muito falar, né, que a mulher ela só é completa depois que ela é mãe. E não necessariamente isso é uma verdade. Ela pode ou não ser mãe, e esse desenvolvimento socioeconômico dessas comunidades e países é diferente, né? Uma comunidade e uma nação se desenvolver de uma forma muito acelerada e ter a condição para comportar tanta gente. Porque a gente tem países superlotados, né? Nações gigantescas, e não tem a estrutura
social, econômica, para manter essas pessoas. E é aí que a gente vê pessoas vivendo em pobreza extrema, vivendo de formas desumanas. Tá, quando compreendida de forma afirmativa. Por quê? Tem a tendência, hoje está bem menos, mas até um tempo atrás, a tendência de falar de saúde sexual era uma coisa muito negativa. Ou era aquela coisa que as pessoas não sabiam definir muito bem. Por quê? Quando se fala saúde sexual, o que é que vocês entendem sobre isso? E aí muita gente entendia que era simplesmente o ato de reprodução. E não é. Como eu falei ontem, tem um movimento de uma marca de absorventes que eles estão fazendo agora com relação a meninas, principalmente na faixa da adolescência, que não têm acesso a materiais de absorvente, enfim, esses materiais de higiene que a gente utiliza nesse período, por conta das situações em que elas vivem, de forma social, econômica. Olha, minha gente, desculpa esse barulho. Mas o que é que eles quiseram promover com isso, né? Saiu uma pesquisa recentemente que a cada 4 meninas, uma não tem acesso a esses materiais de higiene. E isso é um problema social, sim. Porque o que foi visto? Que muitas meninas utilizam folhas de papel, folhas de árvore até, para conter esse sangue menstrual, e isso impacta diretamente na vida social, educacional delas. Muitas faltam escola, porque não tem como ir para a escola, não tem acesso a esses materiais, então elas faltam à escola. A educação sexual que elas têm não é a educação sexual mais assertiva, ou até inexistente. Aqui em Maceió mesmo, que é de onde eu sou, tem um projeto que chama Mensol. E o Mensol é um projeto idealizado por uma perita, e é o que é que ela faz. Ela viu essa situação de algumas meninas em alguns bairros aqui de Maceió, um pouco mais desprovidos, né, socialmente, e aí ela presenciou isso, uma menina utilizando folhas de caderno para conter o sangue menstrual, e aquilo incomodou muito ela, e aí ela lançou o Mensol. Ele é bem recente, mas é um projeto muito necessário, porque a partir das doações e das parcerias que ela está firmando, ela está conseguindo levar esses kits de higiene pessoal para essas meninas, para famílias no geral, inclusive. Sim, precisa vir com respeito diante de todas as diversidades. Por quê? Quando a gente fala em saúde sexual, a gente não fala simplesmente de um indivíduo, a gente fala de várias pessoas que têm orientações sexuais diferentes, e que isso precisa ser enfatizado, porque é um incômodo, sim, para algumas pessoas, essa questão de ter a sua orientação sexual diferente e não ter respeito, não ser respeitada, não ser aceita na sociedade. Além das possibilidades de experiências prazerosas e seguras, e aí bate de novo naquela tecla que a gente já falou sobre a educação sexual, de saber o que você gosta, de ter um autoconhecimento e, principalmente, ter acesso a métodos contraceptivos, né? Principalmente preservativos, anticoncepcionais, a gente tem vários aí disponíveis, mas o que a gente mais vê, né, sendo utilizado são os preservativos e os anticoncepcionais orais, né, comprimidos. Livre de repressão, porque é uma necessidade, ela precisa ser exposta e respeitada, sem discriminação, independente de ser mulher, homem, seja lá qual pessoa foi, com que ela se identifica, isso precisa ser respeitado sem ter uma discriminação e sem violências, né, que é algo que a gente vê muito, principalmente quando vai para o mundo LGBT, a violência está aí, né, e muitas pessoas sofrendo por conta disso. Tanto por questões de profissionais até, da saúde, inclusive, e a sociedade no geral. Tá, pandemia versus mulher. Ser mulher durante a pandemia escancarou diversas problemáticas e como somos adaptativas também. Nos trouxe novos desafios e nos exigiu novas habilidades. O que é que isso quer dizer? E eu até falei ontem já sobre isso. Quando a pandemia veio e a gente ficou em casa, todo mundo, né, sem
ter acesso aos seus ambientes de trabalho, escolas, enfim. A gente, no geral, foi forçado, né? Foi um movimento que foi forçado a manter a gente em casa e a gente precisou adaptar esses ambientes. Por quê? É diferente de por exemplo, eu que estou na faculdade, é muito diferente de quando eu ia para a faculdade e lá era um ambiente de estudo realmente. Então, por mais que eu tivesse desconcentrada, ou por mais que eu não tivesse afim naquele dia, mas era um ambiente de estudo, então isso facilitava para mim. Eu tinha, né, aquele ambiente todo de laboratórios, de biblioteca, sala de aula, e isso facilitava a questão do estudo. Quando a pandemia veio e a gente precisou se adaptar, o que é que aconteceu? Uma casa, que era um ambiente familiar, um ambiente que você fica mais à vontade, que você não tinha essas necessidades tão presentes, acabou que ela precisou ser dividida para facilitar essa vivência. Porque a gente precisou se adaptar. E aí a gente viu que a mulher, principalmente, é um ser adaptativo. Por quê? Muitos estudos falam que homens são mais adaptativos e eles conseguem lidar melhor com a mudança, lidar melhor com essa junção de ambientes. E não, nós também somos adaptativas e a gente conseguiu também fazer essa reinvenção durante a pandemia, porque o que é que tem em casa? Como eu falei ontem, para quem é casada, tem marido, tem os afazeres domésticos, tem filhos, e aí veio para dentro de casa também um ambiente de estudo, um ambiente de trabalho, e isso trouxe esses novos desafios, e a gente precisou desenvolver novas habilidades, como, por exemplo, adaptar um ambiente para estudo. Por exemplo, eu tive que colocar realmente um ambiente dentro do meu quarto que fosse só para estudar. E antes eu não tinha isso da forma que é hoje, porque eu não passava tanto tempo aqui, não para questões de estudo. Eu ficava muito tempo na faculdade, fora, né, de casa. E aí eu precisei adaptar isso, porque senão os meus estudos não iam andar. Ou eu ia parar, ou eu ia ter um rendimento muito menor, porque eu não tinha me adaptado à situação. Foi fácil? Não. E aí é onde a gente entra na questão. Não é a mesma coisa para todo mundo, cada um tem uma realidade e a gente precisa compreender essas realidades. Porque é diferente alguém que tem como separar esses ambientes, por exemplo. Tem gente que tem escritório em casa, né? E isso facilita para trabalhar, para estudar, porque o ambiente fica muito mais naquele sentido. Mas tem gente que não tem. E aí precisa fazer isso dentro do quarto, precisa fazer isso, né? Às vezes eu já vi pessoas que não conseguiram fazer isso dentro do próprio quarto, e aí tem que estudar na sala, na cozinha. E não são ambientes de estudo, não é um ambiente de trabalho. É um ambiente que você está ali para ficar com sua família, para você ter suas refeições, né, feitas. Então, isso foi uma problemática, e aí a gente precisou entender essas realidades, mas foi muito adaptativo, não teve um problema no sentido de a gente não conseguiu. Não, a mulher conseguiu sim fazer isso, e muito bem, inclusive, a gente teve muitos retornos de pessoas que se reinventaram, né? Alguém que desenvolveu um novo hábito, talvez não tivesse antes da pandemia, e aí desenvolveu esse hábito dentro de casa, porque era o que tinha. E isso foi evidenciado de diversas formas. Tá. Saúde no geral. Aí eu já apontei algumas, que foi autoimagem de forma geral, né? Eu acho que teve alguém ontem que falou no grupo, inclusive, sobre a questão de gordofobia. E durante esse período da pandemia, muita gente, né? Mas vamos focar na mulher, teve um aumento de peso. E isso impactou diretamente na vida dessas pessoas. Por quê? Ela olhou para ela e não gostou do que viu. E aí, foi aquilo que eu falei, né? Surgiram blogueiras, pessoas no mundo de redes sociais, colocando várias e várias questões como um problema
e que para ela daquela forma resolveu. E aí muita gente foi fazer também, e é aí que está o perigo. Por quê? Não teve acompanhamento de um profissional, e não ter acompanhamento de um profissional dificulta muito nos resultados, porque sim, pode até ter os resultados, mas e a saúde? Você realmente está cuidando da sua saúde ou é só uma questão estética? Porque a questão estética ela pode existir sim, não é obrigado não existir, mas é realmente uma necessidade? Ou foi porque você viu em algum lugar e aquilo chamou a atenção para você, mas é a sua realidade? Você vive desse jeito? Como é que era a sua relação com você antes desse período? Você se atentava para isso? E se atentava? Te incomodava? Não incomodava? Como é que está hoje? Porque é muito relativo. Algumas pessoas engordaram e não tiveram problemas com isso. Tá tudo bem ter engordado. E outras não. Eu engordei e eu queria voltar a ter o corpo que eu tinha antes da pandemia. Ok, mas o que é que você está fazendo para isso? E de que forma está fazendo? É diferente você pegar uma receita pronta na internet do que você ir procurar um profissional e ver o que é que se adapta melhor para você. Em termos de alimentação, de exercícios, porque tem vários exercícios disponíveis, mas nem todos, nem todo mundo se adapta a todos aqueles exercícios, né? E então é algo a se pensar, é uma questão estética, é realmente uma questão de saúde. E isso já vai refletir no segundo ponto, que é a autoestima. A autoestima da mulher, ela teve uma queda muito grande, por quê? Ver esses padrões e não se encaixar nele e a sociedade dizer que aquele padrão é o certo, traz um sofrimento muito grande. Porque a gente olha e pensa, eu não sou assim. Mas é um problema, você se sente realmente incomodada de não ser assim? Ou é porque as pessoas estão dizendo que você precisa ser assim? Você tem que entender se você gosta do que você vê ou se você não gosta. E se você não gosta, realmente é porque você não gosta e é algo que te incomodou a vida inteira? Ou é algo que te incomodou agora, excepcionalmente nesse período, porque ficou muito mais aberto? Essa visão de padrão que existiu, de pessoas que tá todo mundo de quarentena, tá? Mas tem pessoas que estão vivendo de uma forma muito fitness, de uma forma muito saudável, e que não necessariamente a gente precisa viver daquela forma. Se não incomodar, você não precisa fazer aquela série de exercícios que a sua blogueira preferida faz, e aí não é uma crítica a elas, mas é uma questão mais de você pensar se realmente isso faz sentido para a sua vida. Você tem esse padrão de vida? E qual é a sua realidade, né? Como é que você vive? O que é que você come? Você está disposta a ter essas mudanças todas? E isso te faz bem? Porque se não faz, então a sua autoestima fica lá embaixo. Porque não faz bem para você. Então é uma questão de seguir uma coisa que estão dizendo que é a real do que sua. E aí vai para o outro ponto, emoções. As nossas emoções, elas ficaram muito afloradas nesse período de pandemia. A gente viu muita gente desenvolver transtorno de ansiedade, desenvolver depressão, síndrome do pânico, muita coisa nesse sentido que antes talvez elas não tivessem. Mas os gatilhos que a gente teve nesse período fizeram com que isso fosse se desenvolvendo. E aí as pessoas não souberam lidar com isso. Principalmente por essa questão de ficar em casa e ter que se adaptar a tudo isso de novo, a toda essa rotina nova, porque já não dava mais para fazer o que era normal, né, para a gente até antes da pandemia. E aí essas emoções refletiram na sexualidade, e aí a sexualidade foi para aquilo que eu falei ontem. A gente que é da área da sexualidade, a gente viu muito os casos chegarem para a gente de mulheres com problemas de libido, por exemplo. Né? O desejo sexual rebaixou, e isso é uma coisa que reflete na sua vida toda. Porque a libido, ela é uma energia. Ela não é apenas uma vontade de ter sexo, de fazer sexo. Ela é uma energia. E é uma energia que se relaciona com toda a sua vida. Por isso que a sexualidade não pode ser dissociada do ser humano.
ela faz parte do ser humano, e isso interfere, sim, em outras áreas da sua vida, como, por exemplo, no trabalho. Tem estudos que falam que mulheres que têm a vida sexual mais ativa, independente de ser com parceiro ou não, tá? É uma questão de realmente ser ativa. Como eu falei antes, né, o ato da masturbação é você ter vida sexual ativa. E, além disso, é um autoconhecimento, né? E aí, essa vida sexual ativa, ela promove, sim, você ficar mais disposta, você ter mais vontade de realizar as suas atividades, porque é uma descarga de hormônios na sua corrente sanguínea, de hormônios que dá uma rebaixada na ansiedade, que dá uma controlada, sabe, nessa questão de eu não consigo fazer nada. Não, calma, respira um pouquinho, realmente é isso, tenta ver se talvez isso aqui não sei, como é que está a sua vida nessa área aqui, o que é que está interferindo nela. Por isso que muitos terapeutas, médicos que têm essa especialidade da sexualidade falam que o ato da masturbação, ele é um ato de autocuidado, porque você relaxa, simplesmente você relaxa. E passado aquele período, você consegue ter uma disposição maior para fazer as coisas. Então, são áreas que conversam entre elas. E aí vai para a saúde mental, que eu já mencionei, né? E aí é interessante ter um acompanhamento de psicoterapia. E se a sua sexualidade for realmente uma questão que você quer trabalhar, que você vê que está precisando ser trabalhado, é legal que seja com um psicólogo, uma psicóloga que tenha essa formação, porque é diferente o olhar. Não que o outro não vá conseguir, mas é muito diferente, porque vai para uma questão muito íntima. E, às vezes, falar sobre isso com alguém que você nunca viu, que você não conhece, né, que você nunca teve contato, dificulta. E aí, quando a pessoa sabe que aquela pessoa é um terapeuta sexual, isso facilita muito, porque ela entende, né, psicologicamente, que aquela pessoa tem um conhecimento específico daquela área. A saúde física também, né? Tem estudos que falam sobre sexualidade de forma que interfere no seu físico. E aí, por exemplo, essa questão de pele. A pele da mulher é muito sensível. E aí, dermatologistas já falaram sobre essa associação, de que uma saúde sexual, uma saúde mental bem trabalhada, ela pode interferir, sim, na pele mesmo da mulher. Fica uma pele mais viscosa, algo assim que eles falam, na questão de, assim, fica mais bonita, sabe? Mais bonita, assim, a aparência, ela é diferente, ela fica mais hidratada. É como se a mulher tivesse um lubrificante para a pele, sabe? De forma hormonal. E aí vai para a saúde sexual também, que eu já falei, e tudo isso interfere na violência. Por quê? Os casos de violência, eles foram mais notificados, foram mais subnotificados, fora o que a gente não tem de denúncia, e tudo isso faz com que a mulher veja, a sociedade no geral, né, veja que a mulher ela está vulnerável nesse sentido, principalmente as que sofrem violência dentro de casa. É uma vulnerabilidade muito grande você passar mais tempo com o agressor, você passar mais tempo com aquela pessoa que, em alguma parte do dia, da semana, sei lá, ela tinha comportamentos agressivos. E aí você passar o dia inteiro com essa pessoa, você passar, sabe, mais tempo com ela, por exemplo, você passava só a noite com ela, mas aí você passou a conviver com ela manhã, tarde e noite. Então, isso interferiu diretamente nessa questão de violência. As mulheres foram mais vítimas, tiveram muitos casos de denúncia que aumentou muito, e, de forma jurídica, né, as coisas estão, assim, mais caminhando, porém, ainda tem muita questão por conta da nossa política, né? Nossa política, nesse sentido, ela ainda é um pouco resistente, mas está caminhando. E aí, para encerrar, que hoje eu vou deixar um tempinho a mais para o debate. Para encerrar, eu trouxe esses 2 livros. Esse Sexo no Cativeiro, ele está no Drive, inclusive, é de uma terapeuta sexual, e ela fala
a partir das experiências dela na clínica, de casais que ela atendeu, de como foi, como é que eles chegaram, como é que eles estavam no tratamento, quem foi que teve a iniciativa, por que teve a iniciativa, o que precisava melhorar, que eles perceberam e aí eles foram procurar essa ajuda. Então é um livro muito bom para se ter, principalmente para quem tem um relacionamento estável, realmente de acordos, né, de casamento, algo assim, de que é possível, sim, ter uma vida ativa saudável dentro de um relacionamento, porém, as coisas, elas podem, sim, desandar. E aí é preciso observar essas relações. Esse segundo, que é o Vagina, uma biografia, e é da mesma autora daquele de ontem que eu falei, do O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. É um livro muito bom, muito bom. Eu indico para todo mundo, sabe? É um livro que eu sempre falo que toda mulher deveria ler ele uma vez na vida, pelo menos. Porque ele fala de muitas questões, ela, né? A Naomi fala de muitas questões, de coisas que aconteceram com ela, inclusive. Ela passou por um processo de cirurgia e ela percebeu que teve um probleminha na sexualidade dela dentro do casamento, e isso foi um dos pontos iniciais que ela teve para ir buscar essa ajuda. E aí ela fez diversas viagens, conversou com diversas pessoas de diversas áreas, porque ela viu que precisava daquilo. E aí ela foi mergulhar nesse universo da sexualidade e descobriu muita coisa que ela própria não acreditava, às vezes ela tinha dúvidas sobre isso, mas muita coisa ela viu acontecendo. Por exemplo, tem uma entrevista que ela fez com um terapeuta sexual e tântrico também, e quando ela fez essa entrevista com ele, ele falou para ela, né, que os casos chegavam de uma forma muito, assim, desordenadas. As pessoas não sabiam porque estavam ali, mas só sabiam que precisava de ajuda. E esse precisar de ajuda transformou isso num sofrimento. E aí atrapalhou toda a vida dessas pessoas. Então, por ele ser um terapeuta tântrico, e aí eu já vou deixar, assim, um parênteses, eu vou abrir um parênteses com relação a isso. Não sei como é que vocês veem a terapia tântrica, se vocês já conheciam, mas fala-se muito nessa terapia de uma forma muito sexualizada, que é você ir nesse terapeuta e ele vai ensinar você, né, a chegar ao ápice do prazer, a ter uma vida sexual, sabe, transformada. E normalmente não é isso que acontece. É uma terapia, sim, que é da área sexual, mas para além disso, é trabalhada outras questões, principalmente questões que incomodam você e que não tem, talvez não tenha relação com a sua sexualidade, mas que interfere. Tem um caso que ele comenta, inclusive, sobre uma pessoa que ele atendeu e ela tinha uma questão não resolvida com um homem da vida dela, e isso interferiu diretamente na sexualidade dela. Ela não conseguia sair daquele momento. Toda vez que ela ia ter alguma relação, ela se transportava para aquele momento passado, e isso trazia muito sofrimento para ela. Então é um livro que eu indico muito para todo mundo, né? Principalmente para as mulheres, porque é um livro que traz muito estudo, traz muito relato, tanto da autora quanto de pessoas que ela ouviu. Então, fica aí a indicação. E para indicações para assistir, tem essa série que eu acho que todo mundo já assistiu, pelo menos uma vez, que é a Sex Education. E é uma série extremamente de educação sexual. A mãe dele, do protagonista, ela é terapeuta sexual, e isso é muito legal ver como acontece na série, porque ele, apesar de ser filho de uma terapeuta sexual, ele tem diversas situações para serem resolvidas, principalmente na primeira temporada. E isso foi um dos objetivos, assim, da série, de entender que quem está dentro de uma terapia, quem vive, né, com pessoas que são dessa área, não necessariamente tem uma vida sexual, oh my God, não. A gente tem sim, cada um, suas
questões, e não é porque você fala de sexualidade que você é a pessoa mais sexualizada do mundo. Não, é preciso ter respeito, precisa saber que o que aquela pessoa faz é uma ciência. E não necessariamente ela vai falar da vida sexual dela. Porque eu sempre falo isso no meu Instagram, inclusive. É uma ciência, não é algo que eu estou ali falando a partir das minhas experiências. Não, eu trago estudos, trago pessoas que fundamentem a minha fala. Livros, indicações de série, indicações de muita coisa, porque é isso que a ciência faz. Estudos, comprovações, e a gente projeta isso para a sociedade. Esse outro, que é o Amor e Sexo pelo Mundo, é uma série também, os dois da Netflix. E essa série retrata como essa mulher, a Cristina, ela viajou o mundo inteiro para entender como era essa questão de amor e sexo no mundo. E ela viu diversas culturas, algumas que tratavam o sexo de uma forma muito respeitosa e outras que tratavam o sexo de uma forma muito problemática. E aí a educação sexual bateu de frente com essa série, porque ela viu que algumas culturas a educação sexual é muito presente e outras não, e outras está caminhando, estão tentando fazer com que essa educação sexual seja introduzida na sociedade, mas ainda é um tabu muito grande falar sobre sexo, principalmente para uma mulher. Quando a gente, né, nós mulheres, nos colocamos para esse diálogo, uma das coisas, principalmente, que a gente escuta é que mulher não entende de sexo e mulher, sabe, não tem esse saber e que é algo muito pornográfico, né? E não, a gente tem pessoas que estão nessa área, pessoas que são referências, né? A Naomi, por exemplo, é uma referência para mim e ela é mulher. Então, quantas pessoas você conhece que falam sobre isso? E quando você vai falar sobre isso, sobre sexualidade, o que é que você escuta? Realmente as pessoas entendem que você fala disso de uma forma educativa ou as pessoas sexualizam você? E aqui eu trouxe um agradecimento hoje desse livro, O Despertar. Inclusive, é um fragmento que está nesse livro que eu mostrei agora, da Naomi, e ele fala, né? Quão estranho e medonho lhe pareceu ficar nua a céu aberto, quão delicioso. Sentia-se como uma criatura recém-nascida, abrindo os olhos num mundo familiar que nunca havia conhecido. Que foi que Kent, que é o autor desse livro, quis dizer. Ele fala sobre o despertar sexual de uma jovem, e aí ela vivia numa sociedade que era uma repressora, né? E como foi para ela, né? Como se descobrir, parecia que ela estava renascendo. E ela abriu os olhos para um mundo familiar. E esse mundo familiar que ela nunca havia conhecido era o corpo dela. Quando ela se conheceu, quando ela promoveu esse autoconhecimento para ela, tudo fez sentido para ela. E aí eu acho esse fragmento muito bom assim para a gente pensar. O que impede você de conhecer o seu próprio universo, o seu próprio corpo, o seu mundo, né? Cada pessoa é um mundo. A gente da psicologia fala muito isso. E isso é um problema para você ou é algo que você nunca experimentou e você não sabe? Você não tem a resposta concreta de não, realmente eu não gosto. Mas por que você não gosta? O que te faz não gostar? É algo que realmente pode ser ressignificado e aí é onde a gente coloca a psicoterapia principalmente, porque dentro de uma psicoterapia a gente consegue ressignificar muita coisa, incluindo a sexualidade. E aqui estão as referências de hoje, Organização Mundial da Saúde e outras aí. Vou parar aqui para voltar com vocês. Muito obrigada, Agatha. Mais uma vez foi maravilhoso. Você trouxe inúmeras informações
coisas que às vezes parecem óbvias, né? Que todo mundo tem acesso a determinadas informações, mas nem sempre. E sobre a série, a Sex Education, super recomendo. É uma série que parece, assim, muito adolescente. Parece que ela traz conteúdos de educação sexual primários, assim, mas que muito adulto não sabe. Né? Coisas que a gente deveria ter sido ensinado lá atrás, mas não tem esse acesso, né? Muitas vezes por inúmeras questões. E então, assim, tanto para os adultos aprenderem, quanto para os adultos saberem como chegar nos adolescentes, sobre como falar, até sobre as gírias, né, atuais, essa série trata. Então, assim, super recomendo. Tem outra série que eu acabei não colocando aí, mas é uma série bem recente da Netflix. Ela saiu, acho que mês passado. Que é a Sexify. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é Sexify. E aí ela fala de uma menina que ela é programadora, e enfim, ela tem um projeto e o projeto não é muito interessante. E aí o professor dela fala: você precisa ter alguma coisa sexy, algo que as pessoas precisem. E em algum dado momento ela desperta que todo mundo fala de sexo e ninguém fala de sexo. Fala no sentido de praticar, mas ninguém sabe o que realmente é o sexo. É só um ato físico e, para além disso, é o quê? E aí é muito boa essa série, porque traz uma mulher como protagonista. E, ao longo da série, traz outra menina que ela tem a prática sexual e ela fala das experiências dela. E essa outra que é programadora, ela não tem vida sexual ativa. Então, ela precisa de alguém que tenha para fazer a pesquisa dela. Eu achei fantástica também essa. Sim, bem interessante. Então, fica aí as indicações. Olha, sobre a sua fala, tem muitas, foi muito rica, então levanta várias pautas, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi quando você falou que a mulher, nesse tempo, conseguiu se reinventar. Você falou assim, tiveram muitas demandas, muita coisa para fazer, tanto na família, a demanda aumentou, o número do trabalho aumentou, mas a mulher conseguiu se reinventar nesse tempo. Só que a que custo ela conseguiu se reinventar nesse tempo, né? Porque a gente sabe que a mulher tem essa capacidade de ser multitarefas, né? Nós nascemos com essa capacidade maravilhosa de dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Porém, a gente está numa situação atípica, né? A gente está vivendo um tempo assim de coisas inesperadas e tivemos mesmo que se virar e que implicações que isso trouxe para a saúde mental da mulher, né? Porque aí implicou em crises no casamento para mulheres que já estavam vivendo com abusadores, implicou em problemas entre mãe e filho, entre pai e filho. No caso, eu estou falando mãe, né? Porque a temática aqui é sobre a mulher. E muitas vezes, por trás daquela mulher forte que está aguentando, dando conta de tudo, ela está com as emoções quebradas. E aí é que entra a importância de se conhecer, né? Para que aquela mulher consiga administrar toda a demanda, toda a carga que ela vem carregando. Exatamente. A gente tem mesmo essa habilidade de multitarefas, e isso é algo biológico, tá, gente? A gente consegue distribuir a nossa atenção de uma forma bem mais ampla, mas, como a Raquel falou, né? Custa, a gente foi obrigada a fazer tudo isso num momento atípico, que ninguém estava pronto para viver, e do nada a gente teve que fazer esses ajustes nas nossas vidas. E a gente vê os casos de mulheres assim desenvolvendo muitos transtornos de ansiedade, depressão, por conta disso, porque está muito difícil administrar tudo isso. E como é que está a rede de apoio, né? Você tem pessoas que auxiliam você ou você está sozinha nisso? E se você está sozinha, você tem para quem pedir ajuda? Porque é interessante você ter para quem pedir ajuda e você realmente saber que você pode ter essa ajuda. Mas quando parte para o lado da feminilidade, sim, a gente teve muitos casos assim de mulheres que realmente estão assim no limite da saúde, principalmente da mental, porque é muita demanda
uma em cima da outra e ficou tudo no mesmo ambiente e administrar isso é um pouco complicado. Porque, não sei se vocês escutaram, na hora que eu estava falando, tinha gente aqui, a minha sobrinha estava aqui chorando e tal. Então, assim, veja que eu estou num ambiente que eu estou falando para vocês, mas tinha uma criança do meu lado chorando. E isso, para mim, traz algum impacto. Pode não trazer sofrimento, mas tem um impacto. Porque talvez vocês não me escutaram bem, talvez algo que eu falei não ficou tão claro porque estava o choro dela por trás. Então, assim, como a gente está vivendo isso e como é que está administrando, né? Todas as situações. Traz sofrimento, não traz? E se traz, o que é que você está fazendo com esse Exato. sofrimento? Uma das participações aqui, uma das primeiras, foi a da Bianca, quando você estava falando a respeito da relação da mulher com o próprio corpo, né? E aí ela falou sobre, antigamente, né, na Grécia Antiga, por exemplo, era considerado belo a mulher que era mais cheinha, e ela deu o exemplo aqui da beleza de Vênus. E aí ela diz, hoje, desde quando nascemos, estamos sujeitos a ter um físico ideal e ficar em casa com a mente e o corpo meio que surtado, ficamos cada vez mais inseguras com o corpo. O maior gatilho são os comentários maldosos ou abismados, como, por exemplo, nossa, quase não te reconheci, você está muito gorda. E aí ela deu o caso aqui de uma atriz, uma ex-atriz, que tinha um corpo maravilhoso, e ainda assim, por causa de comentários de colegas e de fãs, provavelmente, ela foi fazer uma tal da lipoled aí, que está super na moda, né? Tem gente que fala lipolade. E quer dizer, uma menina que tinha um corpo belo, era elogiada, mas por causa de toda essa pressão de ter o corpo perfeito, ela foi fazer cirurgia. E nós sabemos que, por causa disso, muitas mulheres já morreram, né? Custou a vida. É uma cirurgia que realmente, principalmente agora, nesse momento de pandemia, e é algo que, assim, está sendo muito discutido no mundo da ciência, porque a gente está se perguntando por que exatamente nesse período as mulheres estão procurando tanto esse tipo de cirurgia. E aí é muito isso que ela falou. Esses comentários que a gente escuta de ai, você está muito gordo, eu quase não te reconheci. Poxa, se a mulher não está incomodada com isso, o que a sua opinião está dizendo? Ela está falando de quem essa opinião? Dela, realmente, ou é de você? Você está incomodado com o corpo dela, sendo que ela não está incomodada. Então, aí muita gente está procurando esse tipo de cirurgia e a gente está tentando entender por que esse movimento, né? Porque, assim, para que você vai procurar uma cirurgia dessa? Realmente é uma necessidade? Ou é algo que você, sabe, está vivendo e está te incomodando, mas ou é algo que está te incomodando porque alguém falou? Ou é de você ou é do outro. Você tem que vir de algum lugar. Mas de onde é que está vindo e por que está incomodando? Realmente é uma necessidade? Porque esse caso mesmo da menina que chegou a óbito, né? Não era bem uma necessidade. Pelo menos foi o que foi colocado, né? Não era uma necessidade dela, porque ela tinha um corpo dentro do padrão que dizem que é o certo, mas ainda não estavam satisfeitos com aquilo. E aí ela foi procurar isso para atender esse padrão e, infelizmente, ela veio a óbito. Então, assim, quantas pessoas não tiveram impacto com essa morte? Principalmente as pessoas que tinham, né, que seguiam ela e que viam como era a vida. Ela era linda, eu vi a menina, ela era linda, tinha um corpo, assim, muito bonito. E por que ela foi procurar isso? Era o que ela estava querendo? E ela só estava tentando atender esse padrão que dizem que é o certo, o certo, o certo. E a gente vê que é um padrão criado. Ele assim, biologicamente, ele é praticamente impossível. Mas criaram esse padrão nos dias de hoje, né, dizendo que é o certo. E aí, como Bianca falou, sim, a gente teve outros padrões de corpo em outros momentos da história, e esses padrões, eles são adaptativos, né? Vai muito do período da história que a gente está vivendo. Então, pode ser que daqui a uns anos o nosso padrão de hoje seja totalmente errado e crie um novo, e lá vai a gente tentar atender todo de novo, porque dizem que é o certo. Exato. Eu vou ler mais um comentário aqui. Tá. Eu estou vendo aqui o grupo também. Mas pode falar. Tem um comentário da Elisandra aqui. A gente vive em uma sociedade que tenta controlar tudo que a mulher faz.
Não podemos nos abater e nem fazer as coisas só porque os outros querem. Temos que nos agradar e nos fazer feliz. Sim, né? Porém, tem mulher que tem essa capacidade maior de resiliência, né? Essa coisa, assim, de ser mais decidida. Mas nem todas são assim, né? E isso tem a ver com a nossa história de vida, né? Todas as coisas que passamos até hoje, que aí vem refletindo em tanto ter tornado você mais resiliente, quanto em ser hoje uma pessoa menos corajosa para enfrentar as coisas, os problemas, né, e as críticas. E o importante mesmo é a conscientização das outras pessoas em relação a comentários maldosos e a conscientização de quem é alvo desses comentários também, para trazer um empoderamento, né, para essas mulheres. Eu acho que isso que a gente está fazendo hoje aqui tem muito a ver com esse empoderamento. É isso que a gente está precisando nesse tempo aí em que está todo mundo meio fragilizado. O que você acha sobre? Sim. E essa questão do empoderamento feminino, ela está muito ativa agora, principalmente, porque as mulheres estão tendo mais voz, né, de falar, de realmente se colocar, mas também tem o sentido de onde é que está vindo, né, essas questões, porque não é simplesmente uma fala, é uma fala que foi gerada a partir de algo, e principalmente contextos históricos e sociais, e tanta repressão que a mulher sofreu durante tanto tempo. E para hoje as pessoas dizerem, é mimimi. E não é um mimimi. De onde é que está vindo? Por que está vindo isso? Não é um mimimi. É um ato de colocar realmente que você estava passando por aquilo, que você está passando por aquilo, e de pedir ajuda. Porque é muito fácil você chegar para alguém e dizer, mimimi, você não está sofrendo tanto assim, tem gente que está passando por coisa pior. E esse movimento de menosprezador do outro diz muito sobre a própria pessoa, né, que está falando, porque não é porque eu sinto diferente que a minha dor é menor, ou a sua é menor, não, cada um sente de uma forma, e o impacto que gera nas nossas vidas, ele vai ser diferente também. Então, esse período está mostrando muito isso, o que é doloroso para mim, o que é doloroso para outra, e o que é coletivo, porque tem os movimentos coletivos, porém, os sofrimentos eles podem ser, sim, diferentes e as perspectivas são diversas. Então, sim, né? Exatamente. Os comentários estão girando muito em torno disso, né? A gente pode ver o incômodo que isso tem causado nas mulheres, em questão do corpo, em questão dos comentários que as pessoas têm feito nesse tempo. Eu acho que todo mundo, sem exceção, passou por mudanças físicas. Tanto quem engordou e emagreceu, quanto quem engordou e não conseguiu mais voltar ao peso normal. E adaptação. A palavra, uma das palavras mais fortes, né, nesses últimos anos 2020 e 2021, tem sido adaptação a esse tal de novo normal, que a gente está precisando aprender como é que funciona, e em relação ao corpo, em relação à convivência com o outro. Vamos abrir para perguntas agora? Sim. Gente, para quem já está acostumado a mexer aqui no Teams, tem a opção. Para quem está pelo celular, tem 3 bolinhas assim, do lado do telefonezinho, na parte de baixo. E aí, você apertando nessas 3 bolinhas, tem a opção de levantar a mão. Tem uma mãozinha fazendo assim. Então, quem conseguir faz isso, porque aí a gente vai na ordem dando oportunidade para vocês abrirem o microfone, tá? Eu acho que era a Jennifer, que enquanto a Agatha estava falando, estava levantando a mão. Aí ela baixou. Agora quem levantou a mão foi a Aldenise. Pode falar, Aldenise. Então, boa tarde, meninas. Eu primeiramente quero elogiar a Agatha, né, por tão boa explanação do assunto, do tema, na verdade. Queria dizer para ela que eu também sou de Maceió, Agatha. Eu estou em São Paulo. Eu moro aqui em Guarulhos há 25 anos, mas eu sou de Maceió. Inclusive, eu estou indo para Maceió o mês que vem, e eu gostaria muito de conhecer esse projeto que você falou. Eu vou ficar um mês praticamente em Maceió. O Lençol, né? Tá conhecendo esse projeto Lençol. Mensol, que
menstruação Tá. solidária. Se você colocar no Instagram, ele aparece. Mensol. Legal. Tudo Agora, junto. deixa eu te falar. Essa coisa da aceitação do corpo, né, nessa pandemia, onde a gente teve que se reestruturar, né? Uhum. Foram, assim, mudanças abruptas que aconteceram, porque, de repente, eu lembro que o ano passado, eu sou estudante de psicologia, e aí, o ano passado, eu fui a primeira semana de aula e depois a gente já teve que começar a estudar em casa. Aí já vem o primeiro choque, né? A primeira realidade, que agora você não vai mais ser presencial e vai ter que estudar de forma remota, né? Foi. E aí, com isso, eu já sempre tive isso muito bem elaborado comigo do seguinte, eu tinha um corpo na adolescência, eu tive um corpo na fase adulta, eu engravidez, a gravidez trouxe transformações no corpo, eu aumentei de peso, mas eu sempre tive isso muito bem trabalhado comigo. Mas a gente percebe muito assim esses comentários, eu digo que são os comentários maldosos. Nossa, como você engordou! E eu percebi nas pessoas uma certa, pelo menos as pessoas que eu convivo, uma certa aceitação agora desse, entre aspas, elogio, quando as pessoas faziam esse comentário nessa fase da pandemia, como quem diz, mas quem não engordou na pandemia? Como se a gente quisesse estar justificando que na pandemia era permitido engordar. Então, o que acontece? Eu tenho um filho, meu filho é personal trainer, então ele pega muito no meu pé, no sentido de ir na academia, essas coisas todas. E eu não gosto de academia, eu gosto muito de caminhar ao ar livre. Mas na pandemia a gente não pôde, então eu tinha uma justificativa para dizer que não ia por causa da pandemia. Uhum. Mas automaticamente, eu senti um desejo de me preocupar, assim, no sentido da saúde, quando eu passei dos 100 quilos, que nunca tinha acontecido. Então, aí isso incomodou. Eu falei, gente, eu passei dos 100 quilos. Eu falei, agora, eu já passei dos 3 dígitos, né? Que o nutricionista pega muito nisso, nos 3 dígitos. Uhum. E eu tive em Maceió, quando eu cheguei em Maceió, não sei se pelo conforto de estar em casa, que eu digo que é a minha casa, né? Sim. Eu comecei a me preocupar com a alimentação. Então, a variedade de frutas que eu tinha aí, a praia para passear, as coisas, eu me preocupei com isso. E quando eu voltei de Maceió para aqui, para São Paulo, eu já tinha perdido 6 quilos. Eu falei, nossa, eu emagreci assim, sem cobrança, só Isso. consertando, arrumando a alimentação, né? Mudando o hábito alimentar. E aí, já que comecei lá, eu vou dar continuidade aqui. E aí foi onde eu senti a dificuldade. Eu achei que o ambiente onde eu estava influiu muito, porque eu voltei para São Paulo, eu voltei a ficar na grade de novo, né? A gente fica presa de novo. Aí eu vou voltar para Maceió de novo, agora período de férias, eu falei, eu vou ficar um mês lá e vou dar sequência. Então, Exatamente. Me chamou a atenção foi essa aceitação agora das pessoas de dizerem, não, mas você está na pandemia, como se quisesse justificar que o momento da pandemia seria para a gente, normal a gente engordar, porque realmente ficamos presos, mas assim, eu não senti tanta a cobrança ai, você está muito gorda. Não, estava todo mundo justificando. Entendemos. É Assim, exatamente isso. Isso que você falou foi muito importante, porque o ambiente influencia sim, minha gente. Muito. Porque é diferente você fazer uma atividade física em casa, né? Que a gente viu um boom dessas coisas, de exercícios físicos que você pode fazer em casa. E aí é diferente você fazer um exercício físico em casa do que você ir para um ambiente que é de exercício propriamente dito, principalmente para quem gosta, né, dessas coisas de academia. Eu não gosto muito, compartilho da mesma opinião. Não gosto de academia, adoro exercício ao ar livre, mas não pode fazer. E aí? O ambiente influenciou, porque eu engordei. E eu era uma pessoa que, assim, eu já sou magra, mas eu era bem mais. E, assim, isso influenciou muito para mim, porque eu fiquei em casa, eu estudo, mas eu fiquei em casa, sempre deitada, comendo, dormindo, então isso me fez engordar. E todo mundo justificou, mas é pandemia.
Sim, mas e depois da pandemia? O que é que isso vai impactar na minha vida? Será que realmente eu vou aceitar esse corpo que eu estou hoje, porque eu tenho a justificativa que estou vivendo uma pandemia, e isso não vai ser um problema para mim? Ou será que quando passar eu vou dizer assim, não, eu quero voltar para o que eu era antes da pandemia? Mas aí é muito o que a Denise estava falando. Eu tinha uma idade naquele ano, e hoje eu estou com outra idade, e daqui a pouco eu vou estar com outra e outra, e as mudanças biológicas elas vão acontecendo. Então é uma questão de autoaceitação, de que você entenda que você estava num período, agora você está em outro, e que essas mudanças acontecem, mas como é que você lida com elas? O ponto é esse, como é que você lida com as mudanças? Exatamente. Olha, deixa eu ver aqui. Quem mandou pergunta foi a Flávia. Ela pediu para perguntar para você sobre a saúde das mulheres que são detentas e estão em situação de pobreza menstrual, né? Aquela situação e no que isso pode impactar, né? Outro problema Agora social. deu uma oscilada aqui. Tá dando para me ouvir? Tá, tô ouvindo. É outro problema social que a gente tem, né? Essa população vive em sobre isso. Privação de liberdade, porque geralmente esses materiais realmente não chegam para elas. E tem projetos que tentam, né, levar isso, mas assim, é muita gente e é um impacto muito grande para elas, porque elas compartilham esses materiais, porque às vezes elas usam, sabe, um absorvente que a gente tem em média para 3 horas, por exemplo, elas usam um dia inteiro, sabe? E isso é um problema, porque como é o ciclo dessa mulher? É o fluxo também, né, menstrual. É um fluxo intenso ou não é? E esse absorvente único, ele comporta tudo isso, e aí é onde a gente vê muita infecção, principalmente. As infecções vêm muito daí, para essa população. E é um problema social, né? E a gente não tem muitas questões do governo ajudando, dificulta, na verdade. Então, é algo a se pensar de forma política, né? O que é que a gente pode fazer com relação a isso. Aqui, para mim, tá falhando um pouquinho. Tá aparecendo aqui. Tá ok. Então, a Isabela levantou a mão. Pode falar, Isabela. Boa tarde. Boa tarde. Só gostaria que a Agatha repetisse sobre o projeto, que eu não entendi muito bem como funciona, qual a proposta. Do Mensol? Isso. Tá. O Mensol é um projeto social que surgiu aqui em Maceió. Ele é coordenado por uma perita, o nome dela é Camila. E ela é perita e ela estava aqui numa região de Maceió que ela presenciou, né? E ela nem foi para isso, tá, minha gente? Ela trabalha como perita ambiental. E aí ela presenciou esse caso, uma menina que estava usando folhas dentro da calcinha para conter o sangue menstrual. E aquilo para ela foi chocante. Ela resolveu fazer algo nesse sentido e aí ela criou o Mensol. E aí o Mensol trabalha com doações, é um projeto social, mas que não tem ajuda de governo. Ela trabalha com doações e ela tem parceria com alguns projetos nesse sentido também. A última que ela fez agora foi com um projeto que é de população LGBT, e aí eles firmaram essa parceria no sentido de arrecadar doações tanto em dinheiro, ela recebe muito às vezes, porque às vezes as pessoas não têm como levar para ela, né, os materiais, e aí eles fazem a doação em dinheiro. E aí ela recebe doações tanto em dinheiro quanto em materiais mesmo de higiene, absorventes, sabonetes, creme dental, essas coisas assim bem básicas que as pessoas não têm acesso. E aí ela monta os kitzinhos e vai distribuir para elas. E aí eu acho que ela faz isso 1 ou 2 vezes na semana, depende de como ela, depende das doações que ela recebe, né? Tem semana que ela recebe muita, tem outras que não, que é um projeto muito novo e as pessoas ainda estão conhecendo. Mas é muito legal a proposta dela.
Eu vou colocar o link do Instagram dela nos dois grupos, para vocês verem, que fica mais fácil de vocês acharem ela. Mas é esse o sentido do projeto, é um projeto bem social e de olhar para essas pessoas, né, que não têm esse acesso a esses materiais. E aí ela faz os kitzinhos com muita dedicação, gente. É lindo os kits dela. Ela monta bem simples, mas você vê que é algo muito com muito amor, sabe? E aí ela vai e distribui para elas. Oi, Isabela, mais alguma pergunta? Não, era só isso mesmo. Obrigada. Nada, eu vou colocar nos grupos o link do Instagram do Menção. Agatha, uma outra questão que está se falando muito, né? Não sei se isso já foi tratado ontem, porque a minha conexão caiu algumas vezes, mas é a violência doméstica, né? Que a gente teve dados alarmantes aí do aumento e também da questão do feminicídio, que teve um aumento, pelas mulheres terem sido obrigadas a passar mais tempo com esses agressores, né? E uma das coisas que isso lembra também é o seguinte: a gente ouve muito falar no senso comum, mas por que essa mulher está convivendo com esse homem, né? Mas por que ela não vai embora? E aí tem diversas questões. Às vezes é dependência financeira, só que pior que a dependência financeira é a dependência emocional. A maior parte das mulheres que não deixam esses agressores, né, é devido a outras formas de dependência e que às vezes quem está de fora não consegue entender o porquê dela continuar ali convivendo com aquela situação, e aí que entra a necessidade de procurar ajuda psicológica. Mas eu gostaria que você falasse, trouxesse mais sobre essa questão da violência doméstica. Sobre violência doméstica, sim, a gente teve um aumento muito grande dos casos, e grande parte deles, os casos, eram casos antigos, de mulheres que sofriam isso por muito tempo, e agora na pandemia, né, a gente foram obrigadas a ficarem com seus agressores em casa, e isso teve um aumento muito grande, e elas não suportaram, procuraram ajuda, e escutaram muito isso. Mas por que você nunca denunciou? Por que você não deixa? Tem que entender a questão social dessa pessoa, como foi essa vida, né, que ela viveu, porque é uma vida, não tem como fugir disso, é uma vida, e o que é que ela precisa para sair dessa situação, porque a pessoa pode até querer fazer a denúncia, mas ela não tem coragem, porque é ameaçada, porque, sabe, depende emocionalmente, principalmente, depende financeiramente, e isso interfere muito nessas denúncias. E aí, quando esses casos chegam, pelo menos para a gente lá na faculdade, a gente acompanha alguns casos assim, porque a gente tem um núcleo do direito, né? E aí tem uma área de estágio específica, principalmente para quem vai para psicologia jurídica. E aí eles têm uma área específica para esse tipo de violência. Tem outras, né? Tem contra criança e adolescente, mas tem esse do núcleo da violência contra a mulher. E aí elas recebem, né, as estagiárias recebem esses casos, faz esse acolhimento, encaminha para as assistências que podem ajudar, para as secretarias, para essas entidades que a gente sabe que são as que a gente pode recorrer, e encaminha para psicoterapia também. Porque não adianta a gente fazer todo o processo jurídico e não olhar para o emocional dessa mulher que quase, talvez 100%, mas não vamos fechar os 100%, mas 99% tem um impacto emocional muito grande, porque depende emocionalmente daquela pessoa, porque, sabe, não consegue sair, porque aquela realidade foi tanto tempo vivida que ela não tem perspectiva de outra coisa, ela não consegue se enxergar sem aquela realidade, ela não consegue ver à frente de, assim, eu consigo sair dessa situação e viver bem. Não, ela só consegue se enxergar dentro daquela situação, e muitas se culpam, né? Foi culpa minha, eu que provoquei.
E aí a gente tenta sair desse movimento com elas. Não é culpa sua, não foi você que provocou. Nunca é culpa da vítima, minha gente. Nunca, nunca, nunca. Ela pode ter o comportamento que for, nunca vai ser culpa da vítima. Nunca. E a gente tenta trabalhar exatamente isso, porque vem muito com essa culpa. Foi você que provocou. Algumas, né, têm filhos com essas pessoas. E aí, mas os meus filhos vão sofrer. Tá, mas e você? O seu sofrimento? A gente entende que você tem filhos com essa pessoa, mas e o seu sofrimento? Você percebe como você está hoje e o que é que você quer fazer de diferente com relação a isso? Porque tem que querem, tem outras que não, e a gente precisa respeitar isso. E outro detalhe é que essas mulheres não entendem o poder destrutivo que tem na cabeça dos filhos ela se manter nessa relação problemática, né? O quão terrível é para as crianças conviver nesse ambiente de conflito, pode trazer diversas outras coisas quando eles forem adultos, que eles vão levar para a vida toda. Então, sofrimento vai causar de qualquer forma, né? Mas dos males o menor. Então, assim, sempre encorajem. Se vocês conhecem mulheres que estão nessa situação, ou se vocês estão nessa situação, independente de ser pelo contexto religioso, independente de qual seja o motivo, a sua vida é a mais importante, né? Sem a sua vida, você não dá para lutar por mais nada, nem pelos filhos, nem por respeito, nem por nada. Depois que morrer, morreu. É muito, muito importante a gente estar alertando as mulheres, porque parece que a gente sabe disso, mas tem algumas que precisam de uma força a mais. Outra questão que eu ia trazer é muitas mulheres também não saem dessa situação por não ter informação. Então, eu encorajo aqui as mulheres que querem saber melhor, entra no site do CRAS, né? Provavelmente tem um CRAS aí próximo de você. Vai até lá, conversa com o assistente social do CRAS, sabe? Instituições assim, tem um outro que é eu acho que é CEAM o nome, Secretaria de Atendimento à Mulher, se eu não me engano. Então, lá você vai ter maiores informações, telefones, tem lugares que acolhem essas mulheres que não têm para onde ir, abrigos. Então, é sempre válido, né? A informação liberta. Exatamente. O acesso a essas informações, eles são, assim, o pontapé para muitas dessas vítimas, porque às vezes elas acreditam que estão tão sozinhas e não tem ninguém por elas e não sabe a quem pedir ajuda. E às vezes pedem ajuda e não tem, né? Mas Exato. você pediu ajuda a quem e como, né? Talvez essa pessoa também não tinha essa informação. Por isso que a gente está disseminando essas informações, porque elas precisam chegar para todo mundo. Exatamente. Gente, mais alguém que queira fazer pergunta? Boa tarde, gente. Eu queria só falar duas coisinhas aqui. A primeira é que quando a Agatha estava trazendo de novo uma das perguntas sobre a questão das mulheres na penitenciária, uma coisa que eu vi num webinário recente foi que eles estavam falando que, tanto por negligência da instituição penitenciária de muita gente, foi feita uma pesquisa onde muitas mulheres utilizavam o miolo do pão que elas recebiam como um absorvente interno, por elas não terem nem o próprio absorvente dentro do local, e que isso era preocupante, que estava causando doenças nelas, porque era uma comida apodrecendo dentro delas, né? E eu não lembro direito o artigo, mas o rapaz que fez esse webinário, ele disponibilizou falando sobre as maiores penitenciárias de São Paulo, exatamente sobre esses problemas. Se eu achar, eu boto lá no grupo. E outra coisa, sobre essa questão de violência, eu acho muito importante, porque eu sou estudante quase formada, já trabalhei lá na assistência social, eu serviço social, e estou terminando meu TCC, que é com base no Covid. É um assunto completamente novo, mas exatamente sobre fragilidades no meio do Covid. E a gente vendo, assim, analisando o aumento de violência e, ao mesmo tempo,
as denúncias que são feitas no CREAS e no CRAS, que são os institutos lá da assistência que ajudam, são alarmantes, porque elas vão muitas vezes com seus próprios agressores lá e elas falam palavras ou então um olhar meio assustado que a gente tem que identificar. E muita gente deixa passar esse tipo de olhar assustado, esse tipo de... o fato dele botar a mão nela, ela se esquivar, eles não estão dando esse olhar, né, mais atento e causa muita morte. Aí é complicado. Muita gente aqui mesmo tá tentando fazer ronda. Ultimamente mesmo teve um caso de uma moça que foi jogada para fora de casa aos tapas e mesmo assim quase que não conseguem salvar a mulher. Ela foi direto para o hospital e ninguém sabia disso porque o rapaz tudo tapava a boca dela, enfiava a cara dela no travesseiro e socava ela por lá. Então, quantas pessoas estão passando por isso? E dentro de casa, e não estão podendo denunciar, porque também tem aquele negócio da violência de bens, né? Eles confiscam os celulares para poder ninguém. E é muito alarmante. Aí, isso daí a gente tem que ter um cuidado redobrado, tá? E do lado da gente, né? Ficar atento nas ruas, querendo ou não, com os nossos vizinhos. Exatamente. É isso mesmo, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, principalmente a gente que está na assistência, mas a sociedade como um todo precisa ter esse olhar diferenciado, né? De se o comportamento mudou, o que está acontecendo ali que fez esse comportamento mudar? E como é que eu posso ajudar e oferecer essa ajuda? Porque às vezes a vítima quer ajuda, mas ela não consegue pedir, ela não tem coragem, tem vergonha, algumas têm vergonha de fazer essas denúncias e fazer essas situações. Mas se você pode oferecer essa ajuda, ofereça, sabe? É verdade. Que não sabe nem Tem. Tão frágil que elas não sabem nem que é direito delas. E tem aquela questão trágica que aqui, pelo menos no meu município, acontece, onde as pessoas têm mais medo de denunciar porque elas vão lá, prestam polícia, fazem exame de corpo, e aí o rapaz pega a intimação na mão dela para poder ela entregar o seu agressor. Aí muitas ficam, como é que eu vou entregar a intimação de que ele tem que comparecer à delegacia porque ele me bateu, ele vai me bater de novo. Então muita gente não vai fazer isso. Teve pessoas que foram afastadas de seu cargo aqui por denúncia, exatamente do CRAS, que foram junto com essas mulheres, onde eles pediram para ela não fazer boletim de ocorrência. Era normal em casos em casos de briga de marido e mulher, conciliação ajudava e bastante. Muito triste uma mulher que ajuda e ser violentada, tanto em casa quanto negligenciada, humilhada até no próprio local onde ela vai denunciar. Sim, exatamente. Muito obrigada, Isabela, pela sua participação, tá? Isabela não, Bianca. Temos um homem aqui com a mão levantada, Luciano. Você está aí, Luciano? Boa tarde, estou. Boa tarde, pode falar. Eu quero parabenizar a Agatha pelo incentivo de estar proporcionando para a gente esse conhecimento. Teve uma fala de Bianca aí, que ela cita sobre a questão da violência contra a mulher, quando a própria mulher vai fazer a denúncia e eles dão a intimação para a própria mulher entregar para o seu agressor. Então, assim, eu sou estudante de serviço social, trabalhei no CREAS e isso era muito frequente, esse tipo de casos acontecer, porque como é que eu sou violentada, eu vou fazer a ocorrência e a própria delegacia entrega para mim a intimação para eu levar para casa e entregar para o meu agressor. Então, era muito preocupante para a gente que trabalhava nessa área, porque chamava muito a atenção das mulheres com relação a isso, que elas mesmo ficavam com medo de fazer a denúncia.
com medo de quê? De fazer a denúncia e chegar em casa, o marido fazia algo pior com elas. E aí, com relação da pandemia, isso teve um aumento constante, porque a mulher ela passou a viver mais dentro de casa, a viver mais próximo do seu agressor. Não só a mulher também em si, como a criança e o adolescente. A criança e o adolescente passa também por esse processo. E tem crianças que é abusada por o seu pai, pelo seu padrasto, por tios, parentes, vizinhos, e a gente não percebe, a gente não tem esse olhar diferenciado às vezes. E isso é muito importante quando a gente passa por isso. E tem pessoas hoje que ainda têm um pouco de receio de procurar o CRAS, o CREAS, para estar fazendo esse tipo de alerta, né? Esse tipo de informação, buscando essa informação. Porque aquelas pessoas, às vezes, têm até aquele medo de ir e chegar num espaço desse, a pessoa fazer um tipo de julgamento, né? E eu acho que esse tema, ele traz um pouco de essa questão de reflexão, essa questão de olhar aberto com relação a isso. Exatamente. E aí eu estive conversando uma vez até com Bianca e a gente fizemos um evento aqui no CRAS e a gente falava um pouco sobre isso, que o lugar da mulher é onde ela quiser. E aí nós trabalhamos alguns temas para chamar a atenção delas, participar mais desses eventos, procurar conhecer mais sobre esses temas, porque isso vai facilitar muito no dia a dia dela. E teve outro evento também que nós fizemos com relação a isso, que foi a minha roupa não é um convite. Porque às vezes a pessoa, quando com essa pandemia mesmo, o corpo muda, você bota alguma roupa que às vezes não cai bem e aquelas pessoas acham no direito de ficar com piadinha, né? Então a gente fizemos um evento que fala que minha roupa não é um convite, né? Não é não, e minha roupa não é um convite. Então, quero parabenizar vocês pelo evento. Ontem mesmo foi bem produtivo. Eu fiquei um pouco quieto, só ouvindo, porque esse espaço é de vocês, né? Estamos aqui só para ouvir e contribuir no que for preciso. Obrigado. Eu posso falar? Muito. Posso falar? Eu posso falar, gente? Não, Luciana. Eu estava vendo o que o colega estava falando, né? Eu acho um absurdo uma delegacia, a mulher fazer um BO e a pessoa mandar ela entregar. Isso nunca pode acontecer, porque o agressor ele não vai aceitar. Se na cidade dessa pessoa não existe uma coordenadoria da mulher, não existe uma secretaria da mulher, quem vai parar é o CRES, que é Direitos Violados, e mediante o CRES que vai tomar a abordagem e vai encaminhar, nem o CRAS não vai, ela é quem tem que ir à delegacia prestar a queixa. Caso a assistente social, a psicóloga quiser ir com ela acompanhando, mas não é obrigado, porque o profissional está em risco, né? Porque se o agressor imaginar que ela foi com uma pessoa, um dos funcionários, ele pode entrar em risco. Agora, 5 anos que eu trabalho com violência doméstica, eu nunca dizia que uma mulher fosse fazer um BO e a polícia mandasse ela levar para o agressor. E também temos que ter cuidado, né? Quem trabalha no CRES, que não tem secretaria da mulher, que em nenhum momento você pode ir com a mulher fazer ela prestar a queixa. Você pode fazer um encaminhamento. Porque quando se trata de violência doméstica, é muita exposição, né? Então, nós funcionários, nós não podemos se expor dessa forma, colega. E o seu município está muito atrasado em saber que o policial manda a vítima entregar a intimação. Se ele já é um agressor, né? Ele já é de risco, ela já sofre violência doméstica. Imagine se ela chegar na casa dela com um mandado. Você já imaginou que ele poderia até matar ela? Exatamente.
Exatamente. É por isso que, às vezes, por falta de informação, as pessoas não procuram o lugar certo. Às vezes, vai diretamente para a delegacia. E lá na delegacia, infelizmente, eles não têm esse cuidado, né? Então, teve uma vez que eu fui abordado na rua, porque eu estava com a farda do trabalho, e aí teve uma senhora desesperada, porque ela foi fazer a denúncia, inclusive entregar a intimação para ela entregar. Aí eu falei, ela, não entregue, veja o mototáxi que você não conhece a pessoa e peça para entregar. Ou então, antes de entregar, você passe no CREAS, converse com a assistente social, com o advogado, peça uma orientação, antes de você fazer essa abordagem diretamente, porque você, de imediato, você não pode, de cara, chegar e entregar uma intimação, entendeu? Então, assim, a gente, às vezes, passa por isso por conta de alguma informação, porque o correto mesmo é você... Luciano, um minutinho aí. É assim, por isso que eu digo, falar. Luciano, eu acredito muito no poder da informação. Olha tudo que a gente, se você está numa área de trabalho, você não tem conhecimento, a gente tem que se informar, porque às vezes o usuário ele sofre porque o profissional não tem informação daquela área. O profissional chegou, eu não sei onde vamos dar essa mulher sofreu violência. O próprio profissional, ele não transmite segurança para o usuário. Ele não sabe nem como encaminhar o usuário. Aí que está de passar, por quê? Porque hoje as faculdades elas estão formando pessoas, só estão dando certificado, e as pessoas não estão se preparando. As pessoas querem certificado e, por isso, assim, o usuário sofre tanto. Os usuários do CRAS, do CRES, porque a gente já está com o SUS fragilizado, né? O nosso SUS está totalmente fragilizado, né? Muitos programas sociais estão na fragilidade. Nós estamos na linha da ponta, sofre nessa fragilidade. E se eu não for um bom funcionário, se eu não tiver informação, como é que eu vou como é que eu vou orientar o meu usuário? Isso eu digo assim, eu estou muito no poder da informação. Gente, a informação é fundamental, a informação é a base de tudo. Pode continuar, Luciano. Obrigada aí pela parte. Ou nada. Às vezes a gente faz muito evento aqui com relação a isso. Só que a maioria do público não participa mais quando é falando sobre o Bolsa Família, né? Porque quando mexe no financeiro, a pessoa se preocupa mais. Agora, quando a gente fala sobre esses temas, que é importante, a maioria do público não quer participar. A gente faz um evento para falar sobre CRAS, sobre CREAS, sobre BPC, o público não vai. Agora, quando você fala Bolsa Família, a casa enche. A casa enche, e aí acontece esse tipo de coisas, né? Ô, Luciano, a gente tinha dificuldade, quando eu trabalhei no CRES, no CRAS, no grupo do PAEF e do PAIF, de trazer as pessoas, principalmente do CRAS, do PAIF. E como é que a gente fazia para trazer essas mulheres para participar dos grupos? Então, a gente começou a usar a dinâmica, a gente começou a visitar elas, a gente ia lá, levava uma serrinha de unha, dizia que era importante, que ela, no grupo, ela ia fazer a acolhida das outras. A gente começou a fazer a visita, né, o porta a porta, e começou a trazer, ela se sentisse útil no grupo. Lá na sua cidade tem Secretaria da Mulher ou Coordenadoria, não? Não, aqui a gente tem o CRAS e o CREAS. E aí tem as visitas, quando não tem um acompanhamento é o CRES que é responsável. Mas você faz assim, eu vou lhe dar uma ideia. Você traz palestrantes de outra cidade, com outros temas, que às vezes a gente fala... Pessoal, desculpe interromper vocês, é porque a gente já chegou no nosso horário, né? E ainda tem pessoas para perguntar, porque senão a gente acaba fugindo do assunto. Então, eu vou abrir aqui para a Ingrid, tá? Tá fazendo a pergunta dela. Eu ainda tenho que passar os informes para vocês do final, tá? Vou pedir para vocês serem objetivos nas perguntas. Pode falar, Ingrid. Tá joia. Boa tarde. Eu quero agradecer por essa roda maravilhosa, só muito conhecimento, né? Eu sou psicóloga, sou formada há 7 anos e eu há 1 ano e pouco, 1 ano e 8 meses, estou trabalhando no CREAS. E, assim, foi muito bom a colocação, porque, assim, eu vejo a minha falta de experiência para poder dar esse suporte. Então, assim, quando eu vi que uma amiga me encaminhou, e eu falei assim, que quanto é necessário
né? O quanto é bom o conhecimento. E assim, só tenho a agradecer, só quero mesmo agradecer o Luciano, agradecer, não consigo ver o nome dela, mas a outra moça também, né? Além da Ágata e tal, porque assim, vocês estão assim sendo maravilhosas. Só falar isso porque é exatamente assim, Luciano. Eu trabalho no CREAS de Aperibé, interior do estado do Rio de Janeiro. E é exatamente assim. Eu tenho uma usuária que ela não pode vir ao CREAS para poder conversar. Ela foi ao CRAS e ela não pode sair do bairro dela para chegar ao centro do CREAS para poder fazer, assim, conversar e ter informação, porque o que ela está vivendo é uma violência doméstica, né? E outras, né? Outras violências psicológicas e tudo mais. Só que ela não tem nem informação. Aí a nossa colega, né, do CRAS entrou em contato e nós vamos ter que atendê-la lá, diferenciando, porque o marido dela não permite que ela vá ao centro, entendeu, da cidade. Então, assim, a gente tem que ter assim, uma forma de trabalhar diante de cada situação, né? Então, assim, só quero agradecer, eu não vou me estender mais, porque eu sei que está muito, assim, no horário, e muito obrigada, tá, gente? Por todo o conhecimento e compartilhar. Eu que agradeço. Vocês são maravilhosos. Nós que agradecemos, Ingrid, pela tua participação. Vou deixar vocês terminarem aí. Pode falar, Ágata. Tinha mais uma pessoa com a mão levantada. Pelo menos está aparecendo aqui, mas eu não consigo ver quem é. Tem a Isabela. Isabela, vamos abrir para você falar e vamos ter que encerrar logo depois de você, tá? Se foi eu já perguntei. Ah, sim. É que a sua mãozinha estava levantada aqui ainda. Ah, tá. Já perguntei. Obrigada. Nada. Então, gente, eu quero agradecer muito a Ágata. Ágata, você tem alguma consideração final para fazer? Não, eu só quero agradecer pelo convite, foi um prazer. E fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas, com as discussões, foram muito pertinentes, até para mim, minha gente. E assim, né, estou aí no meu processo de formação, e foi muito pertinente cada fala, eu adorei, e eu espero ter outros, e eu vou, como eu falei, né, vou disponibilizar o Instagram, ou o slide, o Instagram do Mensol eu já coloquei lá nos grupos, para quem pediu. E é isto, muito, muito obrigada, foi incrível. Nós que agradecemos, tá? A Brapsi agradece, gente, a cada uma de vocês, tanto as convidadas quanto a Ágata, que veio trazer tantas informações legais para a gente, úteis, né? E que vocês possam espalhar essas informações que vocês receberam aqui hoje também. Tem profissionais maravilhosos aqui entre nós. Infelizmente, o tempo foi curto, não deu para ouvir todas vocês, mas nós estaremos fazendo mais lives e que o tempo seja maior, né, da próxima vez, para que a gente possa ouvir tudo que vocês têm para trazer também. Agora, a informação principal, anotem a nossa palavra-chave de hoje, é saúde menstrual. Essa é a palavra-chave, tá? Não enviem no grupo, gente, por favor, tá? No grupo tem pessoas que não participaram, né, que não entraram. Então, anotem aí. Qualquer coisa vocês peçam no privado, o meu ou de um dos administradores. Outra informação. Pode repetir, por favor? A palavra-chave pode ser repetida, por favor? Sim. Pobreza menstrual é a palavra. Outras informações são: o certificado vai ser enviado em até 3 dias para vocês, tá? O formulário de presença vai ficar disponível por 1 hora, tá bom? Após o evento. Raquel? Sim. Raquel, desculpa, eu não entendi a palavra. Pobreza menstrual. Ok. Pobreza. Primeiro você falou saúde menstrual, por isso que ficou na dúvida. Okay. Isso. Perdão, gente, perdão. É saúde menstrual mesmo, desculpa. Saúde, né? Ok. Isso, saúde. Desculpa, ainda bem que vocês pensaram. Sim. Raquel, deixa eu te perguntar. Ontem eu assisti a palestra, só que na hora que eu fui enviar,
Eles mandavam o formulário de volta para mim. Quando eu ia sair, mandava de volta para eu preencher. E eu acho que eu preenchi umas 3 vezes e não sei se foi. Qual é seu nome? Aldenise Marques Mendes. Tá bom, Denise, eu anotei seu nome aqui, a gente vai ver e vai entrar em contato, tá bom? Então, pessoal, deixa eu ver mais o que aqui que eu preciso passar para vocês. Então, a nossa palavra é saúde menstrual. O certificado vai ser enviado para vocês em até 3 dias. O formulário de presença vai ficar disponível por 1 hora, tá? Depois que o evento estiver no site. E a gravação de ontem já está no site, tá? E vai ser disponibilizada para vocês uma avaliação na página da Brapsi para emitir o certificado com carga horária menor, tá? Por quê? Porque o número de horas aqui da nossa roda de conversa não foi suficiente, né, para dar conta das horas que vocês precisavam cumprir. Então, vai ter lá na nossa página uma avaliação. Vai ser simples, provavelmente com perguntas relacionadas à nossa roda aqui hoje. Mas o quê? A gravação vai ficar disponível hoje, tá, gente? Peraí. Só corrigindo essas informações aí, um minuto. A avaliação vai ficar disponível para quem não conseguiu participar hoje, vai ficar a gravação disponível no site, junto com uma avaliação que vai possibilitar a emissão do certificado, tanto de hoje quanto do certificado de ontem. Então, a pessoa vai poder ter acesso a esses certificados. As horas não serão como as de hoje, cada dia valendo 5 horas, porque a gente considera a participação, a interação, como critério de horas também. Então, lá vai ficar disponível com uma carga horária um pouco menor. Tá bom? É só isso. Por gentileza, eu participei ontem e hoje. Eu preciso fazer essa avaliação? Não. No caso, é para quem não conseguiu participar com a gente. Ah, tá. Gente. Oi, boa tarde. Oi. Eu posso tirar uma dúvida? Pode, desculpa te interromper, Raquel. Então, eu participei ontem e hoje, então eu queria saber se eu preciso fazer avaliação também. E ontem eu participei bastante, tirei dúvidas, enfim. Não, a avaliação é para quem não conseguiu participar com a gente, entendeu? Para quem precisa das horas, mas não conseguiu participar aqui. Então, vocês que participaram com a gente podem ficar tranquilas, tá? Em relação a isso. Gente, muito obrigada mesmo por estarem aqui, por enriquecerem, né, a nossa tarde, a nossa roda de conversa. Quem tiver dúvidas pode enviar lá no grupo que a gente vai estar tirando. E é isso. Espero vocês na próxima roda de conversa. Talvez o nosso mediador da roda de conversa ou mediadora seja outro, mas eu estou bem feliz de poder ter recebido vocês aqui. E é isso. Um beijo para todas. Nos vemos na próxima. Obrigada, Raquel, Agatha. Foi muito bom participar da roda de conversa com vocês. De nada, igualmente.